Essa foi forte também. Essa foi uma das primeiras que eu tive depois de convertida mesmo, né? Tava eu, o bispo Ramon e a pastora Eliane. Eu falo do nomes para vocês entenderem que é fato mesmo. Tinha um casal que morava ali no Caltri, que eles trabalhavam no consulado. Então eles falaram pro bispo, tem como você lá cuidar da minha casa e tal, que eu vou viajar e tal. Aí o bispo falou assim, então vou aproveitar, vou fazer um propósito lá. E ele me convidou. Fui eu, ele e a esposa dele. A igreja naquela época, a igreja dele estava passando por um processo muito difícil, espiritualmente. E no caso, quando ele estava ausente, quem coordenava lá a igreja era o pastor Elias, na época. E nós fomos pro Caltri. Começamos a fazer um propósito lá de jejum. Nós ficávamos o dia todo jejuando. A gente estragava 5 horas da tarde. Aí depois que a gente ia comer alguma coisa. E daí teve 3 fatos que aconteceram, né? Sobrenaturais. Eu, naquela oração, porque o bispo ele tinha uma pegada muito forte de libertação. E eu vi o jeito que ele fazia. Então me chamava muita atenção, sabe? Então essa questão assim da parte de batalha espiritual, ser ousadia, eu me espelhei muito nele na época. Porque na época, ele era uma referência nessas questões. E daí, ele terminou o jejum, e ele falou assim, filha, eu vou lá tomar um banho, aí depois você vai também, toma um banho e tal. Aí eu falei, beleza, bispo, então tá. Sentei assim de frente tinha uma piscina, tinha um degrauzinho, sentei ali. Eu tinha um Nokia 2280, lembra aquele azulzinho? E ele foi o primeiro aparelho que veio com um gravadorzinho, que você podia gravar alguma coisa. Era 1 minutinho que podia gravar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou registrar aqui esse propósito. Porque o Elias tinha ligado para ele e falou assim, bispo, continua aí na oração, porque o culto foi tão tremendo que não teve nem palavra. Tanto poder de Deus. E a gente ficou muito feliz com aquilo. Então eu pego o Nokiazinho e tô aqui gravando ali de frente para a piscina, né? A casinha era muito boa, por sinal. Tô aqui e falei assim, oi gente, hoje é dia tal, nosso tanto dia de propósito, e o pastor Elias já ligou dizendo que a igreja tá uma benção, não sei o quê. Rapaz, de repente na minha frente tinha um sapo assim, porque lá é normal ter sapo lá no Caltri, né? Tinha um sapo assim e tal, e eu não tenho medo de sapo, tava ali, de repente aquele sapo, diante de Deus, ele fez assim, rapaz, eu olhei para aquele sapo e não acreditei. Sabe quando você olha assim? Aí eu olhei assim. Ele fez, pela segunda vez, eu vi o som da boca saindo daquele sapo. Ele deu outra gargalhada. Rapaz, eu dei um salto tão grande. Saí correndo, até perdi o celular lá. Fui lá e chamei o bispo. Falei, bispo do céu. Contei para ele. Quando ele chegou lá, o sapo já não estava mais lá. Aí o bispo falou assim, nós estamos em guerra. Começou a ungir tudo lá e pá. Aí tá. Eu falei, bispo, cara, eu falei assim, é coisa terrível. Na casa desse irmão, do irmão Benê, lembra dele? Irmão Benê? Esse não. Ele tinha trazido de navio uma TV dos Estados Unidos, aquelas TV quadradona, grandona, assim, elas eram bem grandona, embaixo tinha o som. Na época era a última geração. Aí nós sentamos na sala, o bispo vai lembrar disso, para contar o que estava acontecendo. E eu comecei, ele falou, calma, me conta. Eu comecei a falar para ele, William, diante de Deus, a TV ligou do nada no canal do Exorcismo. No filme do Exorcismo. Tava passando o filme do Exorcismo num canal lá. Na hora que aquela menina tá andando assim. Rapaz, mas a gente levou um susto. Um susto. O bispo, eu lembro como se fosse que ele pegou o controle e fazia assim, ó, pra querer desligar. Isso, detalhe. O irmão Benê vai lembrar disso. A TV desligou e pum, pegou fogo. Queimou. Caramba. A TV dele. Estragou a TV. Aí eu falei assim, bispo do céu, vamos orar. Aí oramos tudo. E tal. Eu falei, Deus, o que é isso? E eu esqueci que eu te falei para Deus que eu queria ter experiências sobrenaturais. E tudo comigo acontecendo isso. A gente foi dormir. Quando a gente foi dormir, eu peguei, tomei um banho, desci. Quando eu tô descendo a escada, eu senti como se fosse... Sabe quando pega um ossinho de galinha, você faz assim... Tuc, sabe aquele barulhinho? Tuc, no meu pé. E eu senti uma dor. Eu falei, mas como assim? Sabe, andando normal. Aí eu desci, terminei de descer a escada. Quando eu olhei meu pé já estava desse tamanho. Eu falei, bispo, acho que eu quebrei o pé. Ele falou, mas não pode? Eu falei, bispo, eu tava descendo, não torci. Eu escutei um barulho, tuc, e eu acho que eu quebrei meu pé. Ele ficou desesperado.
Falei, mas não pode, vamos orar que, meu Deus, a sua mãe vai me matar. Daí ele chamava a pastora de mãe. Mãe, a mãe dela vai me matar, meu Deus do céu, a gente pegou a menina de um jeito, vamos entregar do outro. Daí a bispa falou, eu falei pra você que ela era muito nova pra entrar nessas batalhas. E tal, e uma dor da morte. Jantamos tudo, mancando, eu deitei na cama. Deitei assim na cama com aquela dor. De repente eu escutei assim, quando o banheiro, a porta do banheiro fez... abriu. Tinha 2 camas de solteiro depois da minha. Eu vi quando alguém sentou numa cama, desceu, sentou na outra cama, desceu. Quando veio, eu senti como se fosse alguma coisa perto de mim. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Manda embora esse demônio. Aí eu tava virada para a porta. Eu vi. Quando ele passou pela porta, detalhe, ele abriu a porta. Era um homem de capa preta. Ele abriu a porta, saiu e desceu sentido a cozinha. E eu ouvia barulho das panelas. Sabe quando mexe nas panelas? Mexe assim. E o bispo ouviu e achou que era eu lá com fome, comendo de novo. Aí quando aconteceu aquilo, eu dobrei o meu joelho na hora. E eu falei assim, Deus, eu pedi experiências sobrenaturais. Eu pedi para Deus abrir a minha visão. Eu queria ver. Eu queria ter experiência. Eu falei, eu já entendi o propósito. Agora tira essa dor insuportável do meu pé que eu não aguento mais. E deitei e apaguei. No outro dia, o meu pé estava perfeito, sem dor, sem inchaço, sem nada. Você acredita nisso? Opa, acredito. Tem um cara que acredita. Somos nós, né? Então vamos lá. Eu quero deixar uma palavra para você. Que talvez ouvindo tudo isso aqui, você tenha falado ao seu coração, eu também preciso de uma libertação. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, a maior libertação na vida do homem é quando você muda a sua mentalidade. Quando o Gálatas diz assim que nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela carne, e Gálatas fala assim que a carne e o Espírito, elas brigam, porque elas não se comunicam. E quando você olha o que a carne faz e o que o Espírito faz, você entende por que elas não se comunicam. Então eu quero te dizer para você que está aí do outro lado, que a maior libertação na vida do homem é obedecer à voz do Senhor. Você precisa obedecer à voz de Deus. Quer ser liberto? Muda a sua mentalidade e muda os seus comportamentos. Porque se você fizer isso, o diabo não terá autoridade sobre a sua vida. Ele não terá autoridade sobre a sua vida. Quando a Bíblia diz assim, ó, quem matava não mate mais, quem roubava não roube mais. Isso fala de mudança de mentalidade. E o que nós estamos vendo nos últimos tempos? As pessoas às vezes estão dentro de uma religião, em busca de uma resposta, em busca de uma espiritualidade, mas não querem mudar o seu coração, não querem mudar a sua vida. E infelizmente, se você não der o primeiro passo, Deus não vai te ajudar. Então você precisa esforçar, porque se você se esforçar, Ele vai te ajudar sim. E acredite que Ele vai te ajudar. Me ajudou e vai ajudar você também. É isso aí. Pegou.